Muito boa noite a você que está na sintonia da Canção Nova nesse instante. Chegamos com uma imensa felicidade a mais este encontro aqui no programa Além da Notícia. E vamos trazer um tema hoje sereno, sublime, necessário, importantíssimo. O tema será Corpo da Mulher, a beleza a ser redescoberta. E por que tratar deste tema agora no mês de agosto, um mês vocacional, um mês em que se reflete tanto sobre a beleza das vocações? É exatamente por isso. Ser mulher é um chamado primeiro de Deus. E como viver este ser feminino e como ser e como também exercer tudo aquilo, todas as potencialidades do ser mulher, é o que a gente gostaria de refletir aqui com este universo inteiro de gente que está agora nos acompanhando, famílias inteiras. Eu até pensei numa forma muito especial de começar o programa de hoje, já partindo para uma introdução que ela vai nos chamar bastante atenção para um dos aspectos dos dons que a mulher traz em si. E busquei num livro que encontrei recentemente num sebo, aqui em Brasília. Fui pego de surpresa. Cheguei no sebo, gosto de chegar, procurar livros, e encontrei este aqui. Histórias para aquecer o coração das mães. E aí, uma dessas histórias, eu quero agora presentear você que nos acompanha nesse instante. Quando Deus criou as mães. Quando o bom Senhor estava criando as mães e entrava no dia de hora extra, surgiu um anjo e lhe disse: "Estás caprichando neste aí, hein?" E o Senhor respondeu: "Já leste as especificações técnicas deste pedido? Ela precisa ser 100% lavável, sem ser de plástico, precisa ter 180 peças flexíveis, todas elas substituíveis, precisa ser movida a café preto e sobras de comida, tem de ter um beijo que cure qualquer mal, de uma perna quebrada a uma desilusão amorosa, além de 6 pares de mãos." O anjo balançou a cabeça lentamente e opinou: 6 pares de mãos? Assim não dá. "Não são as mãos que estão me causando problemas", disse o Senhor. "São os 3 pares de olhos que as mães precisam ter." "O modelo básico é assim?" perguntou o anjo. O Senhor fez que sim com a cabeça. Um par para ver através da porta quando ela pergunta: "O que é que estão aprontando aí dentro, crianças?" quando já sabe a resposta. Outro par atrás da cabeça, para ver o que não deve, mas o que precisa saber, e é claro, os 2 daqui da frente, para poder olhar para o filho quando este errar e dizer: "Eu compreendo e o amo", sem pronunciar uma única palavra. "Senhor", disse o anjo, tocando a manga de sua roupa suavemente, "precisas dormir um pouco. Amanhã..." "Não", reagiu o Senhor. "Estou muito próximo de criar algo muito parecido comigo. Já criei um ser que se cura quando está doente, que consegue alimentar uma família de 6 com meio quilo de carne moída e que consegue enfiar uma criança de 9 anos debaixo do chuveiro." O anjo caminhou em torno do modelo da mãe que estava sendo construído, olhou lentamente e disse: "Mas é suave demais, Senhor." "Na mesma medida em que é valente", disse o Senhor, animadíssimo. "Você nem imagina o que esta mãe pode fazer ou suportar." "Ela sabe pensar?" perguntou o anjo. "Não apenas sabe pensar, como também raciocinar e encontrar soluções conciliatórias", respondeu o Criador. Finalmente, o anjo se curvou, olhando por todos os lados, e passou o dedo pelo modelo da face do nariz. "Há um vazamento aqui", pronunciou o anjo. "Eu avisei que estavas tentando colocar coisas demais neste modelo, Senhor." Não é um vazamento, anjo. É uma lágrima." "E para que serve?" perguntou o anjo. "Serve para a alegria, para a tristeza, o desapontamento, a dor, a solidão e o orgulho." "O Senhor é mesmo um gênio", elogiou o anjo. Então o Senhor mostrou-se solene e concluiu a conversa: "Mas não fui eu que a coloquei aí." Esta história encantadora, gente, esta fábula, está no livro Histórias para Aquecer
o coração das mães. Repito, encontrei num sebo aqui em Brasília, são quatro autores que escrevem histórias de mães. Muitas delas fábulas como esta aqui. E é assim que eu introduzo o nosso programa de hoje com este tema Corpo da Mulher, a beleza a ser redescoberta, e recebo com muito prazer a doutora Érica Medeiros, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, certificada em método de ovulação Billings pela Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, Semplafam. E mãe também de 2. Bem-vinda, doutora Érica, boa noite. Muito obrigada, Ronaldo, toda a Canção Nova. É uma alegria muito grande, uma emoção também estar aqui, né? Eu que muitas vezes já estive do outro lado, enriquecendo, né? Enriquecendo a minha família, a minha casa com os conteúdos abordados aqui. E espero poder contribuir para alguma coisa. Essa história a senhora já tinha escutado em algum lugar? Já algumas vezes. E quem trabalha diariamente, cotidianamente, primeiro sendo mãe, mas quem trabalha com mulheres que estão gerando constantemente, que estão em busca de serem mães, como é que é ouvir tudo isso aqui? Confirma? Confirmo, com certeza. Com certeza, para mim e para todas as minhas pacientes e amigas também. Doutora, esse tema que a gente vai falar aqui hoje, corpo da mulher, a beleza a ser redescoberta. Existe realmente uma beleza a ser redescoberta no corpo da mulher? Em primeiro lugar, existe uma beleza. A gente precisa encontrar essa beleza. É a beleza do Criador, né? Deus fez o corpo da mulher perfeito. Não precisa de ajustes. Eu sei que a senhora também dá palestras em encontros de casais que se preparam para o matrimônio. Este também certamente é hoje, eu imagino, um dos assuntos mais importantes que a gente precisa, de fato, revelar a aquelas mulheres e aos homens e às famílias que estão ali nascendo, não é? Se falar realmente também desta beleza a ser redescoberta no corpo da mulher. É um bom momento esse também na preparação para os matrimônios? Com certeza, até porque o matrimônio é isso, né? O homem e a mulher se unindo como um só, uma só carne. E o homem, ele também precisa redescobrir essa beleza do corpo feminino e entender. E quando o casal se compreende, o matrimônio, ele flui de uma forma, lógico, com todos os seus desafios, mas de uma forma muito melhor, porque ambos estão cooperando para com Deus. Você sabe que essa era a preocupação do nosso tema de hoje, que a gente vai mergulhar nele agora. Eu conversava com a nossa produção e eu dizia, a gente precisa falar sobre a beleza visível do corpo da mulher, mas aquela beleza oculta, invisível, que está por dentro. Isso precisa ser mostrado também. É por isso que a senhora está aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, a partir de agora, olha, acompanhe a reportagem que a nossa equipe preparou para introduzir-nos melhor ainda nesta temática. A vocação feminina encontra-se fortemente unida à maternidade. A ciência afirma que a constituição física e psicológica da mulher tem uma disposição natural para ser mãe e educar por toda a vida. A disponibilidade interior, as mudanças no corpo, o serviço a Deus na experiência de gerar a vida, valoriza a dignidade da mulher. Mas essa dignidade muitas vezes não é valorizada pela sociedade, que termina banalizando a beleza feminina, desvalorizando sua personalidade, seus dons e sua vocação natural. Como consequência, se valoriza a estereotipação do corpo, estabelecendo padrões estéticos e prejudicando, muitas vezes, a própria saúde daquela que foi criada para ser testemunha do amor de Deus, a partir de uma força moral, por meio da feminilidade, e espiritual, com a consciência da forte missão que tem no mundo. Depois de acompanhar esta apresentação agora, eu quero conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Érica. 10 anos de profissão e sempre em defesa da vida. Conta um pouquinho das experiências que a senhora tem ali no consultório com as mulheres, revelando esta beleza visível e invisível que há no ser mulher. Eu fiz a faculdade, fiz a residência de ginecologia, comecei a trabalhar como ginecologista, né? E comecei já prescrevendo anticoncepcionais, fazendo laqueaduras.
E eu digo que o meu trabalho foi uma forma de Deus me resgatar. 10 anos atrás era assim, começou assim. Sim, começou assim. Deus, na verdade, antes de 10 anos, né? Deus sempre arranjou um jeito de me puxar para perto dele. Eu ia para longe, ele me puxava para perto. Ia para longe, me puxava para perto. E então, ele me pegou pela minha profissão. Ele começou a me mostrar de forma muito sutil, como muitas coisas que Deus faz, né? De forma muito sutil, bela e perene, os métodos naturais. E eu comecei a me aprofundar, comecei a ver a beleza dos métodos naturais, comecei a ver todo o sentido em tudo que eu estudei de fisiologia do ciclo feminino na faculdade, me aprofundei na residência, fazendo todo o sentido ao estudar os métodos naturais, em especial o método Billings. Só que os métodos naturais a senhora não aprendeu lá na medicina, no curso de medicina, né? Não, que lá não se ensina isto. Cita-se, cita-se. Vou contar para você como é que era, né, a aula. Ginecologia, métodos contraceptivos. Aí um slide, aqui tem os métodos cirúrgicos, femininos, masculinos, laqueadura, vasectomia. Aqui tem os métodos hormonais, aí vários slides discorrendo sobre os vários tipos, né, de pílulas. Aqui os métodos de longa duração, os LARCs, que hoje em dia estão muito famosos, né, os dispositivos que a mulher coloca uma vez e fica muito tempo, infértil, reversíveis, né? E aí aqui um slidezinho para métodos comportamentais. Aí tem tabelinha, método, às vezes citava método Billings, coito interrompido, até tudo junto. E aí eu simplesmente falava assim, esses não funcionam, passa para o próximo. Então foi depois da residência que eu comecei a me aprofundar nisso. Fui atrás dos cursos, né? Inicialmente aqui na Arquidiocese de Brasília, com a equipe de métodos naturais, foi meu primeiro contato, e depois com a Sempaflam. E isto porque a senhora era católica. Se a senhora não fosse uma católica, a senhora nem iria se interessar por esses métodos, é isso? Veio até mim por meio da Igreja Católica, né? A nossa Santa Mãe Igreja Católica, né? Que também tantas vezes nos acolhe nas nossas necessidades. Então, Deus me puxou para esse lado, comecei a estudar e comecei a aplicar no meu consultório. Mas veja bem, Ronaldo, eu aplicava os métodos naturais, mas não tinha largado os artificiais. E foi aí que eu comecei a ter contato com pacientes, usuárias dos métodos naturais, e Deus me apresentou a virtude que existe na ginecologia, e eu finalmente descobri que a ginecologia pode ser uma grande fonte de virtudes para a gente. E depois senti a necessidade de me aprofundar ainda mais, larguei os métodos artificiais, graças a Deus, tanto para mim, para a minha vida, quanto para a minha profissão. Como é que a senhora hoje reage quando chega uma paciente lá no seu consultório e ela quer seguir os métodos artificiais contraceptivos? Bom, agora não aparece, porque inclusive é uma mensagem padrão que a minha secretária manda. Porque às vezes aparecia e a paciente ficava até chateada, né? Poxa, mas eu queria colocar um DIU, eu queria... E como é que a senhora não faz isso? A gente está aqui na consulta. Eu, lógico, levo a consulta, faço todo o cuidado com a saúde da mulher, porque a saúde da mulher ela é muito profunda, é muito abrangente. Tentava explicar a parte dos métodos naturais, né, mas nem sempre isso gerava frutos. Então, hoje em dia, eu já tenho esse posicionamento e coloco preventivamente de que eu não trabalho com métodos artificiais. E descobri a minha forma de apostolado, de mostrar os malefícios dos métodos artificiais, mas muito mais mostrar os benefícios dos métodos naturais por meio da internet. Qual é a grande dificuldade que a senhora já descobriu que as mulheres têm, ou até mesmo o casal tem, em aceitar os métodos naturais? É um método difícil, como tudo que vale a pena na vida. Exige esforço, exige serviço, né? É uma das virtudes que a gente tem que exercer quando usa o método natural, né? A gente tem que exercer uma certa laboriosidade. Exige compromisso da mulher com o corpo dela, do homem com aquela mulher que ele escolheu para dividir a vida, em respeitar os ciclos que ela está passando, em prol do respeito ao que eles planejaram e discutiram para a vida deles, o que eles querem para a vida deles.
exige anotação. A mulher ela vai observar o corpo dela desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir e vai anotar, exige anotação. Gera um autoconhecimento. Com certeza. Falta hoje, a mulher hoje não se conhece, não conhece o seu corpo, as mulheres em geral? Em geral, não. Eu digo isso. E esses métodos favorecem a isto. Com certeza. A que se descubra, talvez, a riqueza, a potencialidade total do corpo. Exatamente. E até o que a gente pode fazer para lidar com as adversidades. Por exemplo, eu sei que agora eu estou na fase fértil do meu ciclo. Os meus hormônios estão colaborando para a minha criatividade, para a minha energia, então eu vou usar isso em prol do meu trabalho, do serviço à minha família, para depois, quando chegar o momento de queda, eu também baixar um pouquinho o ritmo. A gente pode usar isso em prol, né? Há também a necessidade da participação do homem. A senhora falou compromisso, aqui a palavra. E, consequentemente, esse compromisso leva a uma vivência, eu diria, muito mais saudável do próprio matrimônio? Vou contar uma história do início da minha vivência com os métodos naturais, que eu ainda prescrevia os artificiais. Por eu aparentar ser muito jovem, ser jovem também, me chegavam muitas recém-casadas. E eu via nitidamente as recém-casadas vivendo os métodos naturais, que já conheciam seu corpo e já tinham esse compromisso com o marido delas, e as que usavam anticoncepcional. Era totalmente diferente o discurso da que usava os métodos naturais. Nossa, casamento é tão bom que se eu soubesse tinha casado antes. E as outras, não digo condenando, mas até com uma certa misericórdia, né? Nossa, é difícil, né? Duas cabeças tão diferentes, tantas dificuldades. Isso colabora, com certeza. Casos que a senhora pode contar para a gente de verdadeiras transformações que a senhora viu ali no seu consultório? Os que mais me tocam são de abertura à vida. Por quê, Ronaldo? Quando a mulher começa a se observar e quando o marido, ele também começa a olhar para aquela esposa dele, porque isso é muito comum em vários casamentos, né? Cada um se mete no serviço, né? E tudo e não olham para o outro. E o método natural, ele exige isso, que um olhe para o outro, para que os dois olhem para o objetivo deles, né? E chega um momento em que os dois, eles têm aquela queda de ficha que eles decidem se abrir à vida. Por que a gente está fazendo isso, né? Porque também todo esse trabalho, será que o motivo, e eu digo isso até como experiência pessoal, será que o nosso motivo é realmente justo para se fechar para uma vida? E Deus responde rapidinho às vezes, tá, Ronaldo? Então, eu vi nascerem famílias maravilhosas, eu vi nascerem mães dedicadas, felizes, belas, até exteriormente. Porque a mulher que abraça a sua vocação, ela também vai de encontro ao seu filho de forma a servi-lo e até de se mostrar bonita, né? Eu não quero que meu filho me veja toda feia, acabada. Aqui a gente já entra até em outro assunto, né? Que é o da beleza exterior. A gente está falando de beleza interior, mas chega uma hora que essa beleza interior, ela irradia para fora, né? Eu mesma me arrumo para servir ao meu marido, para servir aos meus filhos, para que eles me vejam bonita e tenham alegria em me ter ao lado deles. Eu, de vez em quando, fico observando quando a gente chega nas paróquias, nas comunidades, e chegam aquelas famílias, as mães e os pais e as crianças. A beleza de uma mulher que é mãe, para mim, ela é ressaltada. Eu observo como uma beleza extraordinária, aquela mulher que é mãe e que vive, e a gente percebe que vive essa maternidade com uma felicidade, com uma fecundidade tão grande. Eu, particularmente, percebo uma beleza diferente naquela mulher que tem uma maternidade assim, tão viva em si. É real isso? Que abraçou a maternidade, né? Porque hoje em dia coloca-se a maternidade como um peso. Porque é difícil ser mãe, né? É difícil ser dona de casa, mas também é difícil ser médica. É difícil fazer uma faculdade, uma especialização. Porque, de um lado, é tão subvalorizado e, de outro, está tudo bem, né? A gente tem que voltar o pensamento a isso.
é um serviço em prol de um objetivo, vale a pena. Então, a mulher que está lá na igreja com seus filhos, com a sua família, e está bonita, está feliz. Que está no parque, que está no shopping, andando com aqueles meninos, com aquelas crianças ali no seu derredor. Ela abraçou a missão dela. Ela abraçou cada noite acordada. Ela abraçou cada virose. E quando a mulher abraça essa vocação, esse serviço dela, ela começa a fazer isso com alegria. Muita gente, quando meus filhos estão naqueles momentos fofinhos, alguém vem e fala assim, nossa, é difícil, mas é bom, né? A minha resposta é sempre a mesma. Não. É bom porque é difícil. Porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente é feliz. A senhora dá palestras nos cursos de casais, naturalmente com o seu esposo, que as palestras são os casais que dão, não é? Sim. Em preparação para aquelas pessoas, os cursos de noivos, aliás. Sim. Não é? Aqueles que querem se casar na igreja, porque a igreja tem essa preparação. O que vocês abordam nesse curso? Incomoda também o tipo de abordagem que é feito ali, porque a gente vê tantos sofrimentos com os casamentos que não dão certo, e eu imagino que a preocupação da igreja é justamente essa, evitar os sofrimentos futuros, não é? Sim. O que vocês abordam? A nossa palestra se chama Paternidade Responsável sob a luz da fé, da razão e da ciência. O meu marido, ele é muito inteligente, muito estudioso dos documentos da igreja e tem muito conhecimento com isso. Ele fala... Ele está cheio em casa agora ouvindo isso, hein? Espero que sim. Mas isso eu não escondo de ninguém. Minha admiração por esse homem, ela a cada dia cresce mais. E é bonito ouvir isso. É o meu verdadeiro São José. Que bom. E ele fala sobre os documentos da igreja, né? É uma palestra que a gente evita ao máximo falar a nossa opinião, né? E colocar o que a igreja prega sobre abertura à vida, controle de natalidade, espaçamento de gestações. E ele dá toda essa introdução e eu entro falando da parte médica, falando da fisiologia do ciclo menstrual, né? Até eu, como médica, eu recebo alunos também no hospital que eu trabalho, eu gosto muito dessa parte de ensino e explico até um pouquinho da fisiologia do ciclo menstrual, que a gente aprende na faculdade, né? Mas não se atenta que isso pode ser muito bom para usar nos métodos naturais. Então, a gente faz todo esse apanhado, né? Tenta falar de forma mais abrangente sobre o tema. Nem sempre agrada, tá? Porque é um tema muito delicado. A igreja, ela não, digamos assim, ela não se intromete nesse assunto. Quantos filhos que tem que ter? Eu não achei até hoje nenhum documento falando, você tem que ter 5, você tem que ter 1, você tem que ter 2, né? Mas ela pede caridade, ela pede honestidade, né? E diz que é uma decisão do casal espaçar uma gestação da outra, ou mesmo adiar uma primeira gestação, ou até se abrir a uma nova vida. Porque essa abertura ela também tem que vir com responsabilidade. E a caridade e a honestidade sempre com aquela advertência. Esteja aberto à vida, não é? Eu digo essa palavra dirigida ao casal, não é? De estar aberto à vida. Dirigida ao casal, inclusive nos votos matrimoniais, né? Sim, na hora ali que a pessoa está casando, está também dizendo, você é católico? A igreja pede isso, esteja aberto à vida, né? Estais dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Deus da igreja? E aí você responde na emoção do momento, às vezes nem pensa no que está falando, né? Sim, sim, a resposta é sim para tudo. E aí o curso de noivos vem para isso, você vai pensar no que você vai dizer sim. Porque o sim que você está dando é para o seu cônjuge, é para Deus e é para todas aquelas testemunhas, é para a vida. Eu vejo que ultimamente, inclusive o Papa Francisco também ajudou muito nisto, uma exigência maior ultimamente de melhor preparação dos noivos que pretendem se casar na Igreja Católica. Porque se percebeu que ultimamente muitos casamentos estavam durando pouco demais, começavam e terminavam rápido demais. Não é? Então, eu vejo que com o Papa Francisco, o Papa percebeu a necessidade de se preparar melhor. E vocês hoje que estão dando esses cursos de preparação para noivos, também têm percebido isso, não é? Uma duração maior, um rigor maior naquilo que é ensinado, não é? E até separações, infelizmente,
noivados que terminam durante os cursos, né? Infelizmente, é uma tristeza, né? Mas até isso é a positivo. hora. Eu mesmo já dei uma palestra no curso de noivos que eu fiz os noivos que estavam ali refletir o seguinte, depois de tudo aquilo que eu tinha dito, eu falei, você realmente tem certeza que quer casar ainda ou quer desistir? Se você quiser desistir, desista. Se você não está de acordo, se você não está consciente, não está seguro de tudo isso que você acabou de ouvir aqui, é a hora ainda de desistir. Porque depois que casar, não é mais o momento de desistir. Não seria, não é? Olha, Ronaldo, eu ouvi essa pergunta maquiada, de hobby, só faltando colocar o vestido no hotel que eu estava me arrumando. Eu me casei em Florianópolis, né, a terra natal da minha segunda família, a família do meu marido. E o nosso diretor espiritual foi até lá para celebrar o nosso casamento. E o meu marido, como um maravilhoso homem que é, pediu que ele fosse até a suíte que eu estava me arrumando para eu me confessar. Uhum. Olha só que lindo, né? E eu me confessei, depois fiquei no bate-papo com o padre e ele fez essa pergunta para mim. Minha filha, você sabe como o Rafa é, né, meu marido? Você tem certeza do que você está fazendo? Falei com absoluta certeza. Né? Então, a gente deve fazer essa pergunta até o último momento, com certeza. Posso lhe dar um outro testemunho aqui? Claro. Eu já cheguei para um casal e disse, não se casem. Mas eles não me ouviram. E não deu certo. E eu acho que é preciso isto também. Uhum. Nós precisamos ter essa coragem de levá-los a refletir antes do matrimônio. Porque é muito sério para ser depois jogado fora tão facilmente. Sim, e às vezes não necessariamente para o casal se separar, mas até para se lembrar, quando surgirem as adversidades, que eles falaram esse sim, eles estavam falando esse sim um para o outro, e até para os outros bons conselhos que receberam, a todo momento. Esse primeiro bloco está ficando por aqui, mas eu tenho algumas perguntas muito importantes para a doutora. E eu imagino também que a senhora diz muitas verdades para as mulheres sobre anticoncepcionais, sobre o conhecimento do corpo, e daqui a pouco tem uma porção de perguntas aqui que vou trazer no segundo bloco, quando a gente voltar, depois desse intervalo que está chegando aí. Até já. O Além da Notícia desta noite está falando sobre o corpo da mulher. Sim, a beleza a ser redescoberta. Eu estou aqui com a doutora Érica Medeiros, que é médica especialista em ginecologia e obstetrícia. O corpo da mulher já é feito para a maternidade? Biologicamente, nós fomos feitas para isso, né? Para receber, acolher essa alma imortal que Deus coloca em nós e gerar e colaborar para levá-los ao céu. E qual é o bem que a maternidade faz para o corpo feminino? Olha, Ronaldo, falando como médica, a gente consegue até falar sobre câncer, né? Prevenção de câncer de mama para as mulheres que amamentam, né? Eu consegui ver, graças a Deus, no meu consultório, casos de adenomiose que regrediram muito, e até endometriose depois de uma gestação, porque a gravidez é um banho de hormônio, né? Banho que a gente não consegue, os homens até hoje não conseguiram mimetizar toda a cascata hormonal e de forma que ela aconteça sem prejudicar os sistemas, né, do organismo feminino, como acontece na gravidez. A gente fala de beleza a ser redescoberta. Esse é apenas um dos aspectos, não é que é esse o bem que a maternidade causa até para a própria saúde do corpo da mulher. Além de desenvolver, de despertar outras virtudes enormes naquela pessoa humana. A mulher, quando se torna mãe, o próprio ser feminino dela, eu imagino, não é? A humildade de saber passar por determinados momentos, seja do ciclo menstrual, seja da gestação, seja do pós-parto. Com certeza, virtude da humildade está aí. Como é que a senhora lida, por exemplo, com a mulher que chega e que não quer ser mãe? Uhum. Não é? Casou-se, porque a senhora não atende também só aqueles casais conscientes, desejosos da maternidade, cristãos conscientes. Como lidar com as pessoas com a mulher, com o casal que não entendeu o dom da maternidade e da paternidade?
Bom, Ronaldo, eu lido de forma muito tranquila. Ainda, a minha conversão, ela é gradual, né? A busca pelas virtudes também. Lido de uma forma muito tranquila porque não compete a mim julgar, né? Lógico, não ser negligente, se por acaso eles derem a abertura para eu dar algum testemunho, alguma palavra, com certeza isso vai ser dado. Mas eu também preciso trazer a humildade para mim, né? E cuidar daquela mulher no que ela precisa ali, que é da saúde dela de forma integral, né? Apresentar os métodos naturais, com certeza, se ela negar, ela vai para outro profissional, isso aí é inegociável, tá? Mas eu preciso cuidar dessa mulher como um todo. E até do psicológico dela também. Saber olhar para da onde vem isso, da onde vem essa dor, né? E chegando ao meu limite, também apenas acolhê-la. A senhora optou por trabalhar realmente na sua profissão com os métodos naturais. Com a mulher que chega, a senhora apresenta os métodos naturais. Mas aquela que deseja, que pede o método anticoncepcional, como é que a senhora explica os métodos anticoncepcionais para essa mulher? Como a senhora apresenta esses métodos e diz para essas pessoas o quanto esses métodos não são os adequados? Ronaldo, vou te falar que eu faço do mesmo jeito que eu fazia antes. Eu sempre fiz assim, explicava todos, de barreira, os cirúrgicos e tudo. Só que agora eu consigo colocar também os métodos naturais e colocar toda a beleza e todos os benefícios que eles têm. Então, olha, muitas vezes pode não sair do consultório com essa decisão. Na verdade, desde antes, essa decisão do método, né, que o casal vai escolher, eu sempre colocava, vai para casa com essas informações e depois volta. Às vezes volta escolhendo o método natural. E para quem está nos ouvindo agora, os anticoncepcionais, o que eles provocam no corpo da mulher? E quando é que eles são necessários? Eu digo isso com toda a tranquilidade hoje. Depois de muito ter estudado, o anticoncepcional só vai mascarar. Mas eu tenho sangramento, eu tenho hemorragia. Vamos descobrir. Para que isso? Mas eu tenho TPM, então vamos descobrir a causa dessa TPM e tratar a raiz do problema. Tá? E para espaçar a gestação, poxa vida, a mulher ela é fértil em pouquíssimos dias no mês. Ela vai tomar um comprimido, hormônio, que vai mexer com todo o metabolismo dela. E eu digo isso com muita tranquilidade, todos os dias, por conta de alguns dias que ela está fértil. Isso não faz mais sentido para mim. A longo prazo, o que os anticoncepcionais podem provocar na saúde da mulher? Bom, além de tudo que a gente já sabe, né, aumenta o risco de câncer de mama. Mas os estudos dizem que é um percentual mínimo. Mas você vai arriscar, sendo que você tem outras opções melhores? Né? Eu corro esse risco, eu falava isso quando eu passava anticoncepcional, o risco de trombose, né? Que ficou muito em alta e alguns anos atrás. Mas você tem esse risco de trombose, um risco de morrer atravessando a rua. Você vai deixar de atravessar a rua? Só que o método natural é uma passarela. Então, para que você vai atravessar a rua, sendo que você pode passar pela passarela? O risco de ter uma trombose, sendo lógico que você não tem nenhuma comorbidade, né, para isso, tomando uma pílula, é mínimo. Mas para que você vai fazer isso se você tem outra opção, que é muito melhor? Os métodos anticoncepcionais, o uso dos anticoncepcionais pode dificultar um desejo de maternidade à frente? Primeiro, ele abaixa a libido e muito. Eu digo isso como paciente, digo isso como médica, tá? Porque ele coloca ali a mulher é cíclica, né? Os nossos hormônios, eles se elevam, eles se abaixam, o nosso desejo, no decorrer do ciclo, ele também, né, acompanha, a depender do nosso estado emocional, claro, enquanto o homem, ele está sempre ali em cima, né? Sempre a todo momento disposto, com desejo. E o anticoncepcional coloca a mulher igual ao homem, sempre do mesmo jeito. Mas não aqui embaixo. Então, isso aí já prejudica nesse sentido, né? Se não tem libido, se não tem contato com o marido, né? Como é que vai engravidar?
também ele tira uma certa sensibilidade da mulher, tá? Eu já recebi algumas reclamações no consultório de mulheres que largaram o anticoncepcional e estão mais sensíveis. E isso tem prejudicado o trabalho. Então, vamos analisar o seu ciclo, analisar o que a gente pode mudar, né? E fazer esse ciclo trabalhar a seu favor. Mas olha só, Ronaldo, ele tira a sensibilidade feminina. E isso é tão lindo. Em detalhes, o que seria a sensibilidade feminina? A sensibilidade a tudo, até a um olhar, a perceber um olhar, a perceber uma necessidade, perceber um detalhe, a se emocionar com algo que normalmente não se emocionaria. Isso é uma característica feminina e não tem problema nenhum com isso. E nos cursos de noivos, quando vocês dão palestras sobre isso, quais as perguntas que mais surgem ali? E alguns casais podem ficar incomodados também com esta visão? É uma das palestras mais criticadas, né? Seja por quem achou que é muito invasivo e que não, a gente tem que ter quantos filhos Deus quiser e tudo, mas é a realidade deles, né? Eu compreendo totalmente essas críticas. Não tem que espaçar a gestação, não tem que ensinar isso, né? Tem esse tipo de crítica. E tem também o outro lado, nossa, mas eles estão muito radicais, mas a gente só fala o que a igreja ensina. Né? E é importante também destacar isso, que o que a igreja ensina e orienta, ela não fala tirando, por exemplo, do ocaso, de qualquer coisa. Já são estudos científicos. A igreja, ela ouve os próprios cientistas, né, os peritos em humanidade. Ela tem uma pontifícia academia para a vida, gente, formada pelos mais ilustres cientistas do mundo. A igreja convida esses cientistas, eles aceitam participar daquele grupo, uma pontifícia academia de estudos sobre humanidade, sobre o corpo humano, sobre saúde nas mais diversas áreas. E tudo que os papas escrevem nas encíclicas a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de quaisquer assuntos, eles não escrevem tirando da própria cabeça, mas escutando os cientistas. É por isso que há uma convicção naquilo que a igreja ensina. Sim. Não é? O próprio Papa Paulo VI, na Humana Vita, né? Sou apaixonada pelo Papa Paulo VI. O meu segundo filho se chama Paulo Augusto, em homenagem, em primeiro lugar, ao Papa Paulo VI. Esse documento surgiu em 1968, Humanae Vitae, Vida Humana, no contexto da Revolução Sexual nos Estados Unidos, quando veio aquela crise da revolução sexual provocada no mundo inteirinho e as consequências dela, que eram justamente o liberalismo total, a liberação sexual. E aí, as consequências de tudo isto, o Papa encomendou estudos e cientistas já o aconselharam. Foi neste contexto que foi escrito esse documento atualíssimo. Se você pegar aí e ler hoje e ouvir hoje as instruções da Humanae Vitae, você diria, ele está falando para os dias de hoje. Sim, não é? Pequenininho, muito fácil de ler, acessível, né? Tem nas livrarias católicas, tem no site do Vaticano, vatican.va, e é profético. É incrível como você vê ele falando 50 anos, mais de 50 anos atrás, e tudo que ele falou que poderia acontecer com o advento da pílula, dos métodos contraceptivos, da banalização do ato sexual acontecendo hoje em dia. Banalização do corpo humano, do corpo da mulher, do corpo do homem. É isso que a gente está falando aqui. Sim. A feiura, né? Enfeiar o ser humano. Em relação à saúde feminina, o que a senhora diria? Quais devem ser esses cuidados? O corpo de uma adolescente, por que estou perguntando isso? É porque hoje a gente vê uma inicialização de vida sexual precoce. E a gente já sabe também, por estudos científicos, não é o momento adequado. Mas como é que uma médica explica isso? As doenças sexualmente transmissíveis, ela aumenta bastante, né? Que aí pode gerar, inclusive, infecções, dores, infertilidade no futuro, tá? Recorrer aos métodos contraceptivos, até porque uma adolescente ela é convidada a conhecer o seu corpo com os métodos naturais, mas vai ser um processo aí, até pela maturidade do eixo hormonal, que pode demorar meses, anos, né? Então, ela ainda precisa se conhecer, ela precisa amadurecer, né, para isso e para tudo, toda a responsabilidade que uma vida sexual ativa vai exigir, né?
Eu digo isso até tendo estado dos dois lados, né? Eu sou dessa geração que teve aí a iniciação sexual precoce, né? Colhi os maus frutos disso depois também. Graças pela misericórdia de Deus, isso não me trouxe tantos malefícios, né? Mas também muitos impactos psicológicos, emocionais. A gente tem que lembrar que a parte psicológica e emocional da mulher é muito importante, né? E essa vida sexual muito precoce, ela é uma tragédia para a menina, né? Que vai entregar o seu corpo ali para alguém que ela não tem conhecimento totalmente profundo e para alguém que não tem a responsabilidade e também não está doando a vida dele por ela. Eu vejo isso no meu casamento hoje. O meu marido doa a vida dele toda, do fio de cabelo ao dedão do pé, para mim e para os meus filhos. E uma relação sexual com um homem, de fato um homem, dessa forma, é totalmente diferente. Há também uma preocupação da mulher com a consequência estética hoje da maternidade? Bom, no meu consultório é muito pouco, né? A gente até brinca, eu com as minhas pacientes, e tudo são nossas marcas de guerra, né? As nossas estrias, alguma flacidez aqui, acolá, as olheiras, né? São nossas marcas de guerra e batalhas vitoriosas, graças a Deus. O benefício, quando se pensa na questão da preservação estética de um corpo, mas se pensa no benefício da maternidade. Não que a gente vá deixar de se cuidar, né? Sim. Eu seria muito hipócrita de falar que eu não procurei fazer procedimentos estéticos. Também as coisas, né? Exatamente, é possível. Você vai cuidar da sua saúde também, vai tonificar os seus músculos, fazendo uma academia, né? Cuidando bem da alimentação. Então, a saúde é como um todo, né? Vou me cuidar para que o meu marido também veja, né? Uma esposa bela na medida do possível, mas que isso não vire o objetivo final. Qual é a eficácia dos métodos naturais? Eles podem falhar e aí as mulheres podem temer não adotar porque eles podem falhar? Os métodos naturais são vários, né, já para te falar. Tem a tabelinha, que é um método que eu odeio, é uma palavra muito forte, mas eu não gosto de jeito nenhum. Tem o método Billings, né, tem o método sintotérmico, tem o método da temperatura, tem os dispositivos de fertilidade, onde você vê se você está ovulando ou se não está. Tem o modelo Creighton, Dr. Thomas Hughes, que foi discípulo direto, do Dr. John Billings. Então, existem vários. Tudo isso a senhora ensina para suas pacientes e elas podem escolher, é isso? Sim, eu apresento. Eu apresento, né? Mas, para funcionar, ela precisa se aprofundar. Se ela escolher um método Billings, ela vai para uma instrutora Billings. Se ela escolher o sintotérmico, ela vai ser acompanhada por alguém que tem experiência nisso, né? Se ela escolher o modelo Creighton, ela vai também para o instrutor credenciado. Então, tudo isso também exige responsabilidade. Qual que a senhora prefere? O Billings, né? A minha formação... E por quê? Então, explica ele para a gente. O método Billings é um método muito simples, Ronaldo. Foi feito, inclusive, um estudo, né, com mulheres cegas. Foi feito outro estudo com mulheres em vulnerabilidade, em Calcutá, né, mulheres analfabetas. E ele é eficaz, ele tem essa eficácia e ele tem uma documentação muito vasta em relação à eficácia. E eu consigo falar de eficácia do método Billings, não aquela eficácia que às vezes a gente vê o índice de Pearl, né, que é um índice que coloca todos os métodos contraceptivos ali, uso perfeito, né, uso habitual. Porque o método natural ele exige o uso perfeito. E quando você tem o uso perfeito, com comprometimento, com observação, anotação, uma instrutora, e aí precisa de ter motivo justo, né? Para você ter todo esse comprometimento. Quando você tem isso... E qual seria o motivo justo? Vamos lá. Só o casal. Só o casal pode dizer. Nem eu, como médica, posso dizer que motivo para espaçar uma gestação da outra é justo. E a igreja também não diz. Então, quando eles fazem da forma perfeita... Vamos lá. E o espaçar quer dizer o quê? Vamos trocando aqui em miúdos. Sim. Por exemplo, eu tive um filho agora. Eu quero ter outro daqui a 3 anos. É isso? Seria exatamente. Isso? Eu consigo fazer este planejamento com este método natural, sem precisar usar um anticoncepcional. Eu tenho casos mais graves. Eu tive um câncer.
E eu preciso ficar 1 ano sem engravidar. Senão eu não consigo fazer meu tratamento, senão eu vou morrer, senão eu posso perder esse filho. Resposta importante. E eu não tenho só os anticoncepcionais como meio para cumprir este meu objetivo, essa minha necessidade. Eu posso fazer um método natural, é isso? Pode, tranquilamente. Eu tenho experiência em consultório. E a eficácia é de 98% a 99%. Isso colocando da forma perfeita, da forma como o estudo foi feito, né? Com anotação, observação em primeiro lugar, a anotação, colaboração do casal e um auxílio de um instrutor ou instrutora credenciada. É agradável, se torna agradável, a mulher e o marido aprendem a gostar quando se lançam, por exemplo, na prática de um método natural? É muito, e chega a ser natural. A princípio é penoso, nossa, mas alguns pacientes falam, mas eu esqueço de tomar pílula 1 vez por dia, eu vou lembrar de anotar. Você consegue. E vai chegar um momento que fica natural. Às vezes eu tenho relatos assim, doutora, eu estava andando e aí saiu alguma coisa, quando eu fui ver, achei que a menstruação tinha descido fora de hora, quando fui ver foi meu período fértil que começou, porque o método Billings é uma análise do muco. A mulher já começa a identificar os sinais que o corpo dela dá e ela já começa a identificar todos os sinais, é isso? Exatamente, todos. Agora, uma mulher que não faz o método natural não se conhece dessa forma, é isso também? Muito, às vezes fala assim, doutor, eu tenho corrimento todo mês. E assim, alguns dias no mês, e vem aquele corrimento, quando a gente vai ver, não é corrimento, é um muco fértil, que é simplesmente uma resposta ao hormônio dela que subiu para ela poder ovular. É uma resposta à ovulação. E a mulher que faz o método natural, ela tem esse conhecimento do corpo, ela consegue saber quando tem alguma coisa errada, diferenciar uma secreção normal de uma secreção decorrente de uma infecção. E a gente tem um caso lá da Sempaflam, de uma mulher que fazia o método Billings, e viu que tinha alguma coisa errada, foi na ginecologista e descobriu um câncer de colo de útero muito, muito precoce e se curou desse câncer. Por quê? Se conhecia? Você está me lembrando dos antigos, as pessoas quando não tinham tanto acesso à ciência, mas tinham um conhecimento de uma ciência natural, infusa ali. Imagino que é justamente este autoconhecimento do próprio, de si, do próprio corpo, sim, não é? Sim, é antigo como o ser humano é antigo, né? Porque o corpo da mulher foi feito assim. E atual, antigo e atual. E tecnológico. Quando você pega para ler os artigos do Dr. Eric Odeblad, o meu xará, que trabalhou muito com o Dr. John Billings, né? É totalmente tecnológico. Estudos assim com o microscópio eletrônico, com microscópio, né? Correndo géis, coisas assim, muito de laboratório, né? E descrevendo de forma muito minuciosa as células do colo do útero da mulher e a forma como elas respondem às oscilações hormonais. Doutor, o que a gente está falando aqui são de coisas tão preciosas, são de coisas tão ricas. Eu estou me lembrando de um vídeo que assisti agora de manhã, desses que chegam no WhatsApp da gente, de 2 jovens que chegaram na esquina de uma rua para ultrapassá-la, tinha chovido muito, e aí tinha água no asfalto, água dessa alturinha no asfalto. Eu vi também. Não é? E os 2 jovens ficaram ali hesitando em ultrapassar aquela via que estava com nível de água dessa alturinha no asfalto. De repente vem um senhor e tranquilamente vai caminhando, passando sobre a água, andando, pisou na água, chuta a água sem nenhum problema. E aqueles jovens ali hesitando de pisar naquela faixa de água dessa altura que estava sobre o asfalto. E aí vinha a crítica, a análise crítica. Que geração estamos construindo hoje? Jovens, adolescentes, que têm medo de enfrentar uma faixa de água dessa altura no asfalto. Que geração é essa? E aí eu fico imaginando a mesma coisa agora, diante de tudo que estamos conversando. Que geração de seres humanos, que geração de mulheres, que geração de homens a gente está construindo hoje, que vão vivendo à margem de conhecimentos tão sublimes, tão nobres, tão ricos, que podem transformar a vida da gente, manter a vida da gente num alto nível de saúde, de bem-estar, manter a vida da gente escolhendo fazer as melhores práticas, e a gente desconhece isso. Sim. Que geração? Eu vi esse vídeo também e foi num canal que falava sobre masculinidade, Ronaldo. E aqui eu já aproveito para dar um puxão de orelha nos maridos, sabe? Porque muitas vezes essa insegurança da mulher
vem dessa falta de ter um parceiro do lado, um homem forte de verdade. Um homem. Homem moralmente forte, que consiga dar Moralmente esse forte, não sustentar. estamos falando fisicamente. Isso. Fisicamente também, Também, por que não, se né? for fisicamente, tá bom também. Tá bom demais. Mas moralmente homem forte. Exatamente. Que dê essa segurança para ela. Vamos lá, vamos ter um filho. Sim. A gente consegue, né? Que assuma a postura de ser a figura da segurança, que de fato deve ser da Olha. autoridade, mas da autoridade no sentido mais positivo da palavra. Ou então, olha, a gente não pode ter um filho agora. A gente consegue. Eu tenho pacientes que o marido, ela nem sabe, ela só fala para o marido, hoje eu estou assim, chega à noite, o marido vai lá, o homem gosta muito de tecnologia, né, coloca numa planilha. E aí, às vezes, eu tenho uma paciente que até ela se embananou, começou a perder um pouquinho esse diálogo com o marido, e aí falhou no método, porque era o marido que anotava para ela sempre, anotava de forma perfeita, né? O método, ele exige essa colaboração do casal. Às vezes é a mulher que eu que anoto, né, no meu. Não, isso não é algo necessário, tá, gente? Mas é bom ver o casal colaborando. E um homem que chega e fala, vamos fazer o método natural. E a mulher, ela tem mais tranquilidade, né, na maioria das vezes, para poder seguir aí como casal. Muito bem, olha, o programa de hoje está falando sobre o corpo da mulher, a beleza a ser redescoberta, e tem tanta mulher querendo engravidar, tantos casais querendo engravidar e não consegue. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Estilo de vida, o que favorece, o que não favorece, bebida, cigarro, outras práticas que se tem nos tempos de hoje, o quanto isso influencia. E mais ainda, tenho aqui uma santa que vou perguntar para a doutora daqui a pouquinho o que essa santa representa para as mulheres que estão tentando engravidar. Santa Diana Beretta Molla. Fica para depois do intervalo. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, estamos falando sobre beleza, estamos falando sobre mulher, estamos falando sobre você que é mulher ou que, sendo homem, também tem sempre uma mulher na sua vida extraordinária, seja esposa, seja filha, seja mãe. Então, nós estamos falando de você hoje, com toda certeza. E eu quero aqui apenas mencionar um provérbio judaico que é muito bonito. Ele diz assim: como Deus não pode estar em todos os lugares, Ele criou as mães. Claro que é um provérbio judaico que brinca sobre Deus não poder estar em todos os lugares. Claro que Ele pode, Ele é onipresente. Bom, e elas estão realmente onipresentes porque estão em nossas vidas de uma maneira ou de outra. Então, aqui a nossa gratidão a todas as mulheres, simplesmente por serem mulheres. E vamos seguindo na sequência do programa de hoje. O programa está falando sobre isto, não é? Corpo da mulher, a beleza a ser redescoberta. Doutora Érica, a beleza feminina, ela mudou ao longo da história? Ou o olhar sobre a mulher mudou ao longo da história? Até a forma, né, da mulher se expressar, ela muda no decorrer da história com as necessidades até da sociedade em que ela está inserida. Agora, é interessante, Ronaldo, você falar sobre esse ponto, né, porque eu lembro muito de uma catequese do padre Paulo Ricardo que falou justamente sobre essa mudança e que o cristianismo trouxe, né, de benefício para as mulheres, que antigamente no Império Romano a mulher era vista como uma propriedade do marido, né, e que a própria pregação de Jesus, né, dava essa dignidade para a mulher, para a esposa, para a mãe, e esse papel da mulher dentro da família foi elevado em dignidade muito por conta do cristianismo também. Que inclusive teve as mulheres como suas grandes disseminadoras, não é? Sim, santas doutoras da igreja, nossa, a gente tem muitas, né? E lá na época, né, do início do cristianismo também, as mulheres vendo como, né, que as cristãs eram colocadas dentro da família, como eram tratadas, com certeza queriam isso para elas também. E foi a uma mulher que Jesus confiou a missão de dizer a todos que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo, sim, né? Então, ali já há um protagonismo escolhido por Jesus às mulheres. A mulher é muito valorizada na Igreja Católica,
Quando eu falo também olhar sobre a mulher ao longo da história, essas últimas décadas, esses últimos tempos, a gente tem percebido, sobretudo, uma atenção muito grande do mundo quanto à violência praticada contra as mulheres. Não é? Inclusive, estamos agora celebrando no Brasil o Agosto Lilás, que é o mês que reflete sobre a violência contra a mulher e que exige também das autoridades todas medidas contra isto, contra esta violência praticada contra as mulheres. É importante também a gente se unir a essa temática e a este momento, porque a mulher, embora seja toda essa potência que a gente está falando, mas ela é sempre mais frágil, fisicamente mais frágil. E isto, lamentavelmente, tem sido utilizado por homens errantes, não é? Que usam da força para praticar qualquer tipo de violência contra elas, né? Homens fracos, Ronaldo, uma fraqueza moral, né, desses homens que são vítimas também, né, não tirando a responsabilidade deles, mas são vítimas de toda essa articulação, né, do feminismo, principalmente, que coloca eles lá embaixo, né? Homens fracos que na própria formação do núcleo familiar, né, não tiveram esse estímulo às virtudes que um homem precisa ter também. A gente precisa, nesse Agosto Lilás, fazer uma conscientização muito voltada também para os homens e mostrar para eles a responsabilidade que eles têm com a gente. E de que essa violência praticada pelos homens contra as mulheres é um sinônimo de fraqueza deles. Exatamente. É uma fraqueza moral enorme. Enorme. Uma fraqueza, eu diria, uma crise humana que nós temos hoje também, esse uso de violência. Sim. Não é? Temos realmente. Um afastamento de Deus, né? Um afastamento de Deus, lembrando ali da história do cristianismo, valorizando a mulher, a gente está se afastando também. Quem se afasta de Deus se desumaniza. Quem Exatamente. se afasta de Deus naturalmente se desumaniza. Não é? A senhora tocou no outro aspecto, o quanto fragiliza também a figura da própria mulher, o feminismo. Até umas grandes pensadoras do feminismo, né, que coloca, a Simone de Beauvoir, que coloca a mulher, a maternidade como algo terrível, né, e tirando essa feminilidade da gente, né, o feminismo ele quer colocar a mulher a serviço da sociedade, né? Ela tem que estar lá no mercado de trabalho e tudo, fazer acontecer e largar o lar. E aí o lar vai ficar por conta de quem? Os filhos vão ficar por conta de quem? Do Estado. É uma grande articulação. E que a gente está caindo assim, nesse redemoinho e sendo manipulado, às vezes sem nem perceber. Porque no início parece ser muito bonito, né? É muito atrativo. Eu sou poderosa, eu posso tudo, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Não é assim, a gente não precisa de ninguém. Primeiro você precisou de alguém para nascer. Senão a gente nem existiria, né? E aproveitando essa temática tão moderna, e é possível conciliar, não é? É possível você conciliar a maternidade com o mundo do trabalho. E a gente tem belíssimos exemplos disto. Eu tenho muitos exemplos maravilhosos de colegas de trabalho que são mães, são donas de casa, a senhora que é são médica e é mãe, a senhora é médica e é dona de casa. Sim, também. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E eu vou trazer agora um exemplo encantador. Santa Gianna Beretta Molla. Quem foi essa mulher? O que ela representa para as mulheres como um todo? E para as médicas também, né? Ela era médica também. Era médica, sim, médica, mãe, aberta à vida e que gostava de esportes, né? Também vivia, muito bonita, cuidava, é um exemplo de feminilidade, né? No seu exemplo ápice, de mulher. De mulher, que é profissional, médica, caridosa, né? Cuidava muito bem de seus pacientes. Uma mãe maravilhosa, tanto que a imagem dela é segurando o filho, e que foi até ao extremo do que a gente fala aqui, que maternidade é doar a sua vida, e ela doou a própria vida pela gestação do último filho dela. Como é que foi isso? Por favor, conte pra gente. Santa Gianna, ela tinha um fibroma no útero, um câncer, né? E foi sugerido para ela o aborto para poder fazer o tratamento.
E ela, de forma muito piedosa, né, de forma muito próxima de Deus, falou, né, que salve a vida do meu filho. E seguiu com a gestação até onde podia, para que o filho dela nascesse bem, né? E depois foi submetida ao procedimento cirúrgico, né, quando o bebê já estava fortezinho para seguir com a gestação. Depois teve o parto, né? Mas infelizmente o câncer já tinha se disseminado. E hoje ela olha por nós no céu. E foi escolhida pela Igreja Católica justamente como um exemplo de mulher para as médicas, para as mães, padroeira da defesa da vida na igreja, não é? Sim, por todo esse contexto. E até como ginecologista, né, obstetra, a gente tem um milagre dela aqui no Brasil, né, de uma mãe que a bolsa rompeu muito cedo e que seria incompatível com a vida, né, levar essa gestação já com a bolsa rompida tão cedo. E ela pediu a intercessão de Santa Giana e hoje eu tive a graça de ver o vídeo dessa menina, uma menina linda, né, linda mesmo, em todos os sentidos, né, que teve a vida salva, graças ao sim da mãe de levar a gestação adiante, com todos os cuidados, claro, e com a intercessão de Santa Giana. Santa Giana tem algo a nos ensinar ou inspirar? Quando digo nós, estou falando para as mulheres que desejam engravidar. Há tantas mulheres desejando engravidar, tentando engravidar, encontrando dificuldades. Quando estas pessoas, essas mulheres, chegam para a senhora, qual é o trabalho que é feito, a orientação que é feita, o tratamento que é feito? Porque são numerosas essas mulheres hoje, né? Sim, hoje a medicina, graças a Deus, nos dá inúmeros recursos, né? Mas eu digo que o Altíssimo deu-lhes o dom da medicina para ser honrado em suas maravilhas. Esse versículo a gente pode ler com várias entonações, né? Eu gosto de colocar essa, porque a gente deve honrar a Deus com o nosso trabalho na medicina. E ele deu esse dom, essa capacidade nossa de aprofundar no conhecimento do ser humano e na fisiologia do corpo humano e dos processos de fertilidade feminina, para que a gente possa estabelecer essa saúde e levar a mulher a uma gestação. Isso é perfeitamente possível. E essas mulheres, são realmente numerosas hoje as mulheres que chegam no consultório tentando engravidar, que não estão conseguindo, e não conseguem por quais motivos? Olha, Ronaldo, a maior parte que chega, infelizmente, foi que nunca teve esse olhar atento à sua fertilidade e não cogitou que poderia ter um problema. Chega muito assim, comecei a tomar anticoncepcional aos 15 anos, porque tinha muita espinha, né? Eu tinha um outro problema de saúde, comecei a tomar, fui tomando, vi que era muito bom, eu queria regular o meu ciclo, ciclo de adolescente, que está justamente fazendo a maturidade, né, do eixo hormonal, mas enfim, ficou tomando, de repente casou, já que eu casei, né, a gente tem que construir nossa casa, viajar e tudo, tem que me estabelecer profissionalmente, continuou tomando e chegou ali aos 35, 40 anos, e quando para de tomar anticoncepcional para engravidar, percebe que ela passou uma vida inteira bloqueando a fertilidade dela, enquanto deveria estar investigando algum problema nessa fertilidade. Até uma perda de tempo, né? Poxa, eu fiquei tomando anticoncepcional ali para evitar uma gestação, mas para quê? Sendo que eu nem poderia engravidar. E aí, nesse período, ela poderia muito bem estar conhecendo o corpo dela, espaçando a gestação, justo for, mas também já tratando uma condição para que quando ela quisesse ser mãe, não tivesse esse problema e não fosse tão tarde. Existe a idade fértil da mulher. Como é que funciona isso? Sim, cada mulher tem uma, né? A gente então sabe... cada mulher tem uma idade fértil, é isso? Sim, e isso é determinado até geneticamente, né? Às vezes a mulher, ela fala, mas eu menstruei muito tarde, eu vou entrar na menopausa tarde, né? Não, na verdade, isso aí a gente pega mais essa informação na história em relação à idade que a mãe dela teve a menopausa.
Tá? E também, lógico, as influências externas. Hoje em dia, a gente tem muita influência de fast food, poluição, né, hábitos de vida totalmente noturnos que atrapalham os nossos hormônios, o início do nosso eixo hormonal, né? Tudo isso prejudicando a fertilidade. Tá? Então, a mulher, ela tem essa idade, sim, mas ela também tem que olhar, ter um olhar como um todo. Né? E outra, aos 35 anos a fertilidade cai um pouquinho, aos 40 anos ela despenca, mas isso não significa que depois dos 40 a mulher está infértil. Nós temos vários casos de mulheres que engravidaram de forma saudável aos 42 anos. Lógico que é uma gestação denominada de risco, tá? Até porque o corpo não é mais o mesmo, né? Ele tem uma idade já, uma vivência, um sofrimento, né, já maior do que uma mulher mais jovem, mas é perfeitamente possível se ela cuidar de todos esses fatores, como alimentação, atividade física, sono, estresse, suplementação adequada, claro, porque a nossa alimentação, infelizmente, é um pouco pobre, né, Ronaldo? Então, é importante também, nestes casos, uma boa orientação nutricional. De preferência, alguém que tenha essa visão de fertilidade, que tenha dedicado algum tempo aí nos estudos da fisiologia da fertilidade feminina, porque a nutrição entra aí também. Ainda sobre a idade fértil da mulher, a senhora falou de risco, mas o risco também há para o bebê não nascer saudável a partir de determinada idade? Sim, existem os riscos de síndromes, né? E existem também os riscos de doenças maternas que podem causar prejuízos ao bebê, especialmente como um parto prematuro, por conta de uma pressão alta, uma diabetes, né? Doenças da mãe que acabam afetando o bebê. A senhora falou também aqui em estilo de vida, hábitos noturnos, vamos entrar mais a fundo nisto aqui. Bebida e cigarro atrapalha a fertilidade de uma mulher? São as primeiras coisas que a gente tira quando uma mulher chega com dificuldade para engravidar. Dificulta muito a ovulação, a circulação, né, do corpo, dificulta todo o processo de fertilidade. Algum outro fator, por exemplo, obesidade também? A obesidade, ela tem esse fator, inclusive, hormonal. A obesidade, ela dificulta também o processo dos hormônios femininos. O estrogênio, que é um dos principais hormônios femininos, né? Ele tem ali uma afinidade pelo tecido adiposo. Existe também a cascata da insulina, o mecanismo de ação da insulina, né? Uma pessoa com obesidade, ela tem uma resistência insulínica alta, até uma tendência a ter diabetes. Isso quando a diabetes não está já atuando no corpo da mulher, e tudo isso dificulta a fertilidade. Você pergunta o que tem a ver, né? Insulina com ovário, tem tudo a ver, porque o nosso corpo é um só. Quando a senhora fala hábitos noturnos, a senhora estava se referindo a quê também que atrapalham na fertilidade da mulher? Bom, quando eu digo de hábitos noturnos é que a gente vai dormir 11 horas da noite e às vezes até depois, né? Quando a gente dorme, a gente libera um hormônio chamado GH, né? Que ele tem um pico, a gente precisa estar no sono profundo, para que ele seja liberado adequadamente. Se a gente não tem esse sono profundo, se a gente não tem esse momento de descanso até antes do sono, e isso eu digo até em questão da redução da luminosidade, redução do uso de telas. Nossa, mas tela prejudica a minha fertilidade? Se for à noite, prejudica. Né? Da alimentação, às vezes você vai comer uma refeição muito pesada à noite. Isso tudo tem que ser olhado para que você tenha um sono restaurador e tenha os hormônios circulando de forma adequada no momento em que eles precisam circular. Fatores agora positivos para alguém que está com dificuldade de engravidar. Exercícios físicos, vamos lá, fatores positivos, boa alimentação, exercícios físicos e mais. Sono. Bom sono. Bom sono. Diálogo com o parceiro, libido. Como é que a gente vai engravidar se a gente não tem contato, né, com o nosso cônjuge? Então, sim, um matrimônio feliz e saudável é fundamental para um casal engravidar, porque fica, às vezes, Ronaldo, até um peso. Ah, não, a gente vai ter relação sexual só naquele período.
E depois, né, serve só para isso? Não. A relação sexual, ela é procriativa e unitiva. E esses fatores, eles não podem ser dissociados. Esse fator unitivo é encantador. É encantador. É o bem-estar, é a harmonia entre os dois, não é? E você não pode dissociar. A gente pensa muito nisso quando fala de espaçar as gestações e tudo, ou então de fertilizações, né, que você tem essa dissociação do ato sexual. O anticoncepcional, que você tem a questão unitiva, mas ignora totalmente a parte procriativa, essa responsabilidade de gerar uma nova vida. Mas também a gente tem que lembrar da parte que eles devem estar juntos quando o casal está tentando engravidar. Tem que ter o procriativo, mas também o unitivo. O casal tem que ter em harmonia. E é direito de toda criança crescer num lar harmonioso. Deveria ser, né, Ronaldo? Sobre a fertilidade masculina especificamente, quais as principais causas? Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e o estresse. São os principais fatores que atrapalham a fertilidade masculina. Lógico, aí nós também temos as cirurgias, traumas, infecções, mas de uma forma muito menor do que todos esses fatores que eu falei antes. Sim. Doutora, deixa eu mudar de assunto aqui agora e entrar num outro que é daqueles polêmicos, de difícil compreensão, fertilização in vitro, que é a gravidez não natural. Não é não natural quando eu digo a relação sexual entre o homem e a mulher. A senhora já enfrentou no começo da sua carreira, a senhora hoje defende os métodos naturais todos, no começo da sua carreira a senhora enfrentou isto, e hoje como é que a senhora lida com esta temática, quando lhe aparece essa temática, ou nas palestras que a senhora dá também sobre essa temática? É um tema muito difícil mesmo, até porque afeta, né, o ego de alguns colegas também, né? Poxa, eu faço isso. Afeta casais que, poxa, eu já fiz, ou pessoas que nasceram disso. Então, vai no emocional de muita gente, né? E a geração de uma nova vida, ela deve estar atrelada, isso quem está falando não sou eu, é a igreja que fala, que ela deve estar atrelada a uma relação sexual. Escutando esses dias um doutor em moral, ele dizia, e aquele filho que nasce de uma fecundação in vitro é digno, é bênção. Sim, é amado, de Deus, em nada se difere de qualquer outro ser humano. Agora, a forma é que a igreja questiona justamente por não ter esta relação entre os dois. A forma como foi gerado é que a igreja não aconselha, não orienta, que se torna uma dor para casais que desejam tanto ter um filho e não conseguem. Lidar com esta dor também. A senhora encontra esses casos assim no consultório? Muito, Ronaldo, muito. E foi uma grande dificuldade minha, né? Eu comecei a trabalhar com os métodos naturais, justamente no sentido de espaçar as gestações, adiar uma nova gravidez, depois conhecer o ciclo feminino para poder tratar as doenças, curando pela raiz. E começou a chegar para mim casos de casais inférteis, mulheres tentando engravidar. E comecei, né, a pegar esses casos e a estudar. No início foi muito difícil, porque eu tinha muito para mim, era uma falta de caridade, né? Que o filho, hoje em dia ele é visto ou como um peso para a mulher, algo que vai atrapalhar a carreira dela, a atuação dela na sociedade, vai atrapalhar o sono dela, a beleza, a lida no lar, ou então ele é visto como um direito a ser reclamado. Filho não é isso, ele não é nem um peso e nem um direito a ser reclamado. Filho é dom de Deus. E eu não entendia muito isso, né? Mas voltando um olhar para esse casal, foi me apresentado mesmo, Deus colocou assim no meu colo, mecanismos de estudo da fisiologia feminina para poder ajudar essas mulheres a engravidar, né? Então, hoje eu lido com isso de uma forma muito mais leve, né? Consigo ver a dor dessas mulheres, desses casais, mas quando o casal chega ainda na minha frente e senta pedindo ajuda para isso, eu falo, eu não vou engravidar vocês. Aqui o meu tratamento
não é para que você engravide. O meu tratamento é para que a sua saúde seja restabelecida de forma plena, porque quando a saúde da mulher e do homem também está plena, e plena que eu digo, a gente vai cavando até chegar no que seja um nutrientezinho que está faltando, a gente cava, né? Quando está tudo estabelecido, a gestação vem. Naturalmente. Naturalmente, e o casal consegue até dar irmãos, né? E numa boa hora, em que os dois estão integrados no matrimônio, bem integrados no E matrimônio. com uma saúde plena, né? Consegue levar uma gestação com mais tranquilidade, com menos risco de diabetes, de pressão alta, com menos risco de infecções, menos risco de parto prematuro, porque a gente tem que também restabelecer a parte hormonal para essa mulher. Deixa eu mudar de assunto rapidamente já, finalzinho do nosso programa. E para aquela mulher que engravidou e que acaba de dar à luz, o quanto é importante uma rede de apoio? Em primeiro lugar, aqui eu falo para as mulheres, para as puérperas, vocês são fortes, vocês dão conta, né? São poderosas de fato. E que a rede de apoio, ela é uma graça, ela é uma ajuda, ela é um dom, ela não é uma obrigação. Porque hoje em dia fala-se muito de rede de apoio e esse olhar para a mulher que acabou de ganhar neném, para esse neném, ele deve acontecer sim. Então, quem pode ajudá-la, deve ajudá-la, né? Pode ser a mãe, pode ser a irmã, né? Deve ser o marido, mas quando ela não tem essa rede de apoio, a rede de apoio, às vezes, vai ser ela mesma. Às vezes, vão ser os anjos e santos, né? A gente tem que ter essa rede de apoio. Nossa Senhora é a nossa maior rede de apoio. Quando não é possível termos ali pessoas queridas, próximas do nosso lado, não é? Sim. Aí aquela mãe se torna aquela leoa. Não tornar essa rede de apoio uma obrigação. Ai, poxa, ela está aqui, ela tem que me ajudar com isso. A mulher, ela precisa, aqui eu tenho certeza que eu vou ser massacrada, né? Porque eu estou indo contra muitas coisas que estão aí na moda da internet, né? Mas a mulher, ela também tem que perceber, né, a responsabilidade que ela assumiu ao gerar aquela vida e que ela vai lidar com essas adversidades, sim. Doutora, uma outra pergunta rápida aqui também. A mãe precisa ser olhada, cuidada? A mãe, a figura materna, precisa ser olhada, cuidada, preservada? Como eu falei antes, isso aí é uma mudança de mentalidade que tem que vir de várias formas, né? Primeiro, a gente voltar a esse olhar, a feminilidade, a beleza do ser mulher, a valorização da maternidade, né? E isso vai vir naturalmente, à medida que a gente faz tudo isso. Mas enquanto a gente não tem, a mulher também ela vai se fortalecer, né? Mesmo que ela não tenha esse olhar, esse cuidado, esse apoio, para que ela eduque esses filhos e gere essas vidas e transforme essa sociedade também. Uma sugestão lindíssima do nosso produtor Tássio, que ele disse assim: Ronaldo, termina falando de Nossa Senhora de Assunção, porque agora, dia 21, é a festa de Nossa Senhora da Assunção que a igreja nos recorda. Ele diz, e lá no céu, a mulher receberá a mais plena dignidade, a mais alta dignidade. O corpo da mulher terá a mais plena, mais alta dignidade, assim como Maria na sua Assunção. Nossa. É isso, né? É a nossa esperança, né, Ronaldo? É para isso que a gente acolhe os nossos filhos, é para isso que a gente doa a nossa vida. E eu fico imaginando as mães que chegam no céu se encontrando com Deus, a partir até da abertura do programa de hoje, do que a gente leu aqui, quando Deus criou a mulher, tudo o que ele pensou sobre a mulher, sobre a sua feminilidade, sua sensibilidade, sua maternidade, sua beleza externa, além desta interna que a gente também aqui ressalta. Quando Deus se encontrar com essa mulher, mãe, lá no céu, a palavra de gratidão de Deus... A senhora imaginaria qual palavra seria essa de Deus para as mães que chegam lá? Nossa, Ronaldo, eu não consigo nem imaginar, porque eu só quero chegar lá. Eu acho que ele pegaria aqui justamente este manual com o qual ele fez a mulher e disse,
você cumpriu muito bem o meu manual. Eu espero, viu, Ronaldo? Eu não quero chegar lá e... Primeiro, eu quero chegar, né? Eu, com certeza, vou receber uns puxões de orelha. Ó, ali você não cumpriu o seu papel, ali você cumpriu. Se ela não quer chegar com a missão incompleta, né? Quer cumprir bem. Exatamente, quero cumprir bem. Doutora, foi um prazer, muito obrigado tê-la aqui conosco nesta noite também. Esse presente para tantas mulheres, para tantas mães que puderam nos assistir. Muito obrigada a vocês, Ronaldo. Muito obrigada pela confiança, pela partilha também. Esse bate-papo foi muito bom e espero, do fundo do meu coração, que ajude muitas mulheres e muitas famílias. Como é que é o nome da sua mamãe que está sempre assistindo a Canção Nova? Odélia. Dona Odélia. Beijo carinhoso para a senhora também. Obrigado, doutora Érica. Foi um prazer recebê-la aqui. Abraços carinhosos a todos, a sua família, tá bem? Obrigada. E a você que esteve conosco, a nossa gratidão por esta noite. Mais um encontro que tivemos juntos aqui. Se Deus quiser, a gente se encontra na próxima semana. E este programa já pode ser revisto a partir de agora no Canção Nova Play, lá no canal do YouTube. Vá lá, assista novamente e compartilhe. Boa noite, fique com Deus e até semana que vem.